Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo aqui do canal, a sua escola teológica, que está aí à sua disposição, que, é claro, precisa e pede a sua ajuda se inscrevendo, deixando o like, a curtida e compartilhando esse conteúdo também com os seus contatos. Você pode se tornar membro do canal e fazer parte do melhor e mais acessível curso livre de teologia, optando pelo plano Café Completo. Como também pode usar ali o Valeu Demais para dar a sua contribuição e também pode nos seguir lá no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. Hoje eu quero falar com você sobre fanatismo religioso. Será que você sabe o que é um fanático? Será que você já foi ou é um fanático? Será que você conhece pessoas que podem ser chamadas de fanáticas ou de fanáticos? Esse é um tema muito importante, porque não é um tema que tem a ver apenas com a teologia, apenas com a fé cristã. Isso tem a ver com a sociedade, porque um fanático é um perigo para toda a sociedade e a gente já viu aí vários e vários exemplos do que um fanático é capaz de fazer, ou de que um fanático é capaz de não fazer. Pois é, fanático é uma palavra que vem de fanum, que é o lugar sagrado, que é o templo, e por isso, desde o século XVIII, essa palavra foi forjada e está sempre relacionada à questão religiosa. Muitas vezes no dia a dia nós aplicamos a palavra fanático para outros aspectos, como a política, como o futebol, por exemplo, e até tem as suas similaridades, mas a palavra fanático originalmente tem a ver com questões religiosas. É claro que uma pessoa, quando é fanática por algum político, algum segmento político, é capaz de entender que quem não defende o mesmo político que ela é um inimigo a ser combatido e a ser superado. Por incrível que pareça, tem pessoas que são capazes de matar outras pessoas só porque ela torce para um time e a outra pessoa torce para outro time. Isso não é esporte, isso não é paixão, isso não é torcedor, isso é crime e é uma atitude criminosa. Porque torcer para um time é saudável, faz bem, nós devemos torcer, brincar com outro amigo porque ele é do outro time e o seu venceu o dele, é saudável, faz parte do dia a dia, mas uma pessoa que é capaz de agredir outra por causa de um time, por causa de um político, é um absurdo, como deveria ser um absurdo maior ainda pessoas que são capazes de fazer o mesmo em nome da sua religião. O propósito de cada religião é contribuir com ensinamentos para a vida, com ensinamentos que farão daquela pessoa uma pessoa melhor, embora uma pessoa religiosa não seja garantia de que é uma boa pessoa. No cristianismo, uma pessoa verdadeiramente cristã deveria ser uma pessoa que se parece o máximo possível com Jesus. Mas, infelizmente, eu e você conhecemos um monte de pessoas que se dizem cristãs e que nada tem a ver com o Evangelho e que nada tem a ver com Jesus. Pessoas que se dizem cristãs e são insuportáveis, que só geram ódio, intolerância e maldade, o que nada tem a ver com Jesus. Pois é, infelizmente isso acontece e é uma anomalia, sem dúvida nenhuma. O fanático é alguém que acredita sem fazer reflexão sobre o que acredita. Alguém que acredita sem questionamentos de uma determinada tradição religiosa, seja ela qual for. Ele abraça aquilo como sendo a verdade definitiva de Deus para a humanidade. Ele abraça a doutrina da sua denominação, do seu ministério, do seu líder carismático, como sendo a revelação divina para toda a humanidade. E ele recebe isso de um modo inquestionável e de um modo no qual ele nem reflexão faz sobre as consequências que esse ensinamento pode ter.
Geralmente é alguém que se sente um iluminado divino ou um chamado por Deus para fazer uma obra muito especial. Geralmente um fanático é aquele que ou pensa que é assim ou que segue, que defende algum líder que é desta maneira. O fanático é aquele que tem um zelo religioso obsessivo, que gera intolerância, que gera diferença para com aqueles que pensam diferente de si. O fanático é alguém que tem um zelo tão grande que coloca a doutrina acima da vida, que coloca os ensinamentos que recebe na religião como sendo superiores ao ser humano e à vida de modo em geral. O fanático é alguém que recebe ensinamentos e os coloca acima do próprio Deus, muitas vezes, que o coloca acima da natureza, dos animais, dos outros seres humanos, e faz isso sem o menor pudor. Um fanático é alguém que não dialoga com o diferente, ele apenas quer impor a sua leitura, a sua versão e a sua verdade sobre todos os demais. E ainda critica quem pensa diferente, achando que é um relativismo que nos acomete de um mal, que nós podemos conversar, mas não há diálogo naquilo que é diferente. Então não tem conversa. Você que pensa assim é um fundamentalista, é um intolerante. Você é um fanático quando pensa assim. Porque o diálogo se faz justamente porque tem duas pessoas diferentes que falam e que ouvem também uma outra. Mas um fanático é incapaz de admitir a diferença, é incapaz de admitir o diálogo, é incapaz de ouvir com atenção o ponto de vista que é discordante do dele. Um fanático é uma pessoa que está mais relacionada com a fé monoteísta, mas também tem casos de fanatismo religioso em outras religiões. E no caso do cristianismo, o fanatismo tem tudo a ver com uma leitura fundamentalista e literalista do texto bíblico, de entendê-lo ao pé da letra e de entender que a sua leitura e a leitura da sua denominação não é uma leitura, mas é a defesa da verdade. E que todo mundo que pensa diferente está errado, ou é filho até do diabo e deve ser combatido. E que não há concórdia e que não há aproximação com aquela pessoa porque tem doutrinas diferentes e às vezes essa intolerância está entre os próprios evangélicos, que dirá os de outro. Eu cito uma frase de John Wesley, que longe de ser um progressista, longe de ser um liberal, John Wesley uma vez escreveu uma carta para um bispo católico da Irlanda e ele disse uma frase brilhante: se nós não podemos concordar em tudo, pelo menos nós podemos nos amar em tudo. Brilhante essa frase. É claro que cada tradição religiosa tem os seus postulados e que nem sempre a outra concorda, mas nem por isso ela se torna uma inimiga, nem por isso você tem que combatê-la, nem por isso você defende a verdade e ela está perdida na mentira. Um fanático é alguém que só fala de coisas religiosas, que só frequenta lugares religiosos, é alguém que só pensa em coisas religiosas, ele não tem vida fora do ambiente religioso. Ele faz de tudo para estar enfiado na igreja e quando ele está em casa sempre tem questões religiosas. Quando alguém lhe pergunta sobre futebol, ele fala: não, eu não tenho tempo para essas coisas, ou então: não, eu não dou muito valor para isso porque eu faço parte do time de Jesus. Quando alguém fala de política, ele sempre responde: é tudo igual, tudo perdido, tudo servo do diabo. Nós somos de Jesus e não podemos compactuar com isso? Ou então devemos votar no candidato X porque ele é um homem de Deus e ele vai fazer a diferença nesse ambiente em que ele vive, e essa diferença sempre vista de modo religioso. Ele é incapaz de ir num cinema
incapaz de ouvir uma outra música que não seja aquela que toca na sua igreja, incapaz de ir num teatro, incapaz de ler um livro que não seja ligado à Bíblia. E até ligado à Bíblia, ele é bem ruinzinho de ler, porque a maioria nem a Bíblia lê, na verdade. Um fanático é alguém que no ambiente de trabalho é pego orando fora de hora, lendo a Bíblia fora de hora, é visto evangelizando inconvenientemente fora de hora. Isso porque ele não tem vida fora do ambiente religioso, e isso é muito triste. Isso gera uma espiritualidade tóxica, uma espiritualidade pesada, uma espiritualidade doentia, que vê demônio, que vê diabo, que vê pecado em tudo e em todos. Alguém que só tem uma leitura sobre religião. Se o carro quebra, é Deus tentando a sua fé, ou então é o diabo se levantando contra ele. Se o patrão o repreende ou não deixa ele sair mais cedo para ir no evento da igreja, ele está sendo usado pelo diabo. Se alguém lhe favorece de alguma maneira, foi Deus quem o enviou e quem falou com ele. Isso é um fanático que vê religião e leitura religiosa, Deus, diabo, em tudo, em todo o espaço da vida. Só pensa em religião, só pensa nos moldes da religião, teve a sua mente formatada para pensar assim, para ser assim, e a maioria nunca conseguirá se libertar dessa fórmula enclausuradora de enxergar a vida. É como ver a vida por uma grade, é ver a vida de modo limitado. Uma vez fiquei profundamente horrorizado quando perguntei a uma turma de alunos de teologia, que a maioria era de crentes, se eles tinham ido no cinema ver um filme muito famoso que estava em cartaz, e de uma turma com mais de 30, só 2 pessoas levantaram a mão. Todos os outros achavam que era fugaz, acharam que não deveriam fazer, porque crente mesmo está na igreja. E muitas pessoas nem têm tempo para a família, nem têm tempo para si, porque sempre estão lá na igreja. Já ouvi um pastor que se orgulhava em dizer que em 8 anos nunca tinha tido um sábado de folga. Isso é doença, isso é doentio, isso é um zelo destemperado, sem questionamentos, sem reflexão. Aliás, geralmente quando nós falamos de fanático, um fanático mesmo não se reconhece como tal, porque para ele não há outra possibilidade que não ser como ele é. E se você está me ouvindo e me criticando por falar essas coisas, é um sintoma de que provavelmente você é um fanático, que não aceita ser questionado, que não aceita ser criticado, que acha que sim, tudo tem a ver com Deus, tem a ver com o diabo, e que a vida é um resumo do dualismo cósmico entre as forças do bem e do mal, entre Deus e o diabo, entre a luz e as trevas. Isso não foi Jesus que ensinou. Isso não é o cristianismo quem nos ensina. Isso é fruto de uma série de questões e hoje expressa fanatismo. Infelizmente, fanatismo é perigoso, porque muitas pessoas matam em nome desse fanatismo. Muitas pessoas odeiam por causa do fanatismo. Muitas pessoas excluem por causa do fanatismo. Muitas pessoas fazem grupos, guetos isolados da sociedade por causa do fanatismo. E você sabia que grande parte dos fanáticos tem problemas psicológicos seríssimos? E vice-versa. Muitos problemas psicológicos foram gerados por causa de fanatismo religioso. Muitas pessoas que se condenam porque acham que nunca exercem uma fé como deveriam exercer, que nunca pagam preço suficiente, que nunca oram o bastante, que nunca leem o bastante. Isso é uma espiritualidade tóxica que só gera distância, que só gera doenças e marcas. Jesus nos chama para uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade que não é restrita ao ambiente eclesiástico, mas ampla como a vida é. Uma espiritualidade que nos aproxima do outro enquanto outro, não numa tentativa de fazê-lo igual a mim, não,
Jesus me ensina a aceitar o próximo como ele é, como ela é. Jesus se aproximou da mulher samaritana, do centurião romano, da mulher sírio-fenícia. Eram pessoas diferentes dele em todos os sentidos, inclusive no modo como criam, no modo como praticavam a fé. E em nenhum momento Jesus se distancia deles, Jesus os condena, em nenhum momento Jesus estimula o ódio para com eles, pelo contrário. Jesus enaltece a fé que essas pessoas demonstraram, mesmo sendo quem elas eram. Que nós possamos nos aproximar dos ensinamentos de Jesus, da espiritualidade proposta por ele e dos valores que ele de fato nos ensinou. E possamos nos afastar do fanatismo e do fundamentalismo que não gera vida, que é infértil, improdutivo e só gera ódio e intolerância. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações. Venha estudar teologia com a gente, se torne membro Café Completo hoje mesmo e participe. Tchau!